Olá a todos, nós somos Storycast, podcast brasileiro de Once Upon a Time. Eu sou a Helena. Eu sou o Ruben. Hoje nós vamos falar do episódio Heart of Gold, que foi há 2 semanas, mas nossa internet ainda não foi resolvida, então a gente está tendo que gravar pessoalmente. A vida não tá fácil, mas a gente cumpre nosso trabalho, né? Uhum. E conforme os episódios vão indo, os episódios vão melhorando. Eu não gostei muito do Heart of Gold. Eu sei porque que você não gostou e é a razão porque eu adorei. O que acontece? Eu achei que ele foi meio filler. Você não adorou pela razão porque eu não gostei. Tá bom? Sim. Você não adorou por causa disso. Você pode ter adorado por motivos que são insignificantes pra mim, mas não foi por causa disso. A razão porque eu não gostei foi o seguinte: a gente teve um hiato de 2 semanas e entrou com esse episódio. Só que acontece, o episódio anterior a esse foi o Best Laid Plans, que foi tipo assim, que deixou a gente na maior expectativa. Aí eles vêm com filler. E depois de 2 semanas, eu fiquei tipo, eu não gostei, porque eu queria ver o que ia acontecer com o autor. Então eu acho que não foi por isso que você adorou o episódio. Tá, tudo bem. Eu me entrego. Você ganhou. Não, a razão porque eu gostei do episódio foi porque eles pegaram um personagem que até então era um saco, que inclusive não devia mais estar na série. Sim. E voltaram com ele, só que agora ele é legal. Na minha opinião. Defina legal. Mal igual pica-pau. E tudo rima. Eu não gosto de personagens completamente maus. Eu acho eles rasos. Com ressalvas. Mas pensa. Com uma ressalva que eu não vou comentar. Não vamos segurar nomes, tá? Vamos segurar nomes que são spoiler. Sim. Tá. Vamos falar da Zelena. Aham. A Zelena é um personagem completamente mau. Ela provou isso. A Zelena é um personagem completamente mau. Mas até o final da temporada de Oz, ela era um personagem relativamente mau e extremamente raso. Agora ela é um personagem completamente mau que continua raso. Sim. Todo personagem completamente alguma coisa vai ser raso. Personagens que são só um extremo acabam sendo rasos. Sim. A menos uma exceção, que é a série de livros The Sword of Truth, que são personagens extremamente bons e não são rasos. Porque eles são absurdamente inteligentes e tal. Eles são bons porque é o código de honra deles. São uma espécie de paladinos. Tipo assim... Então... Mas é muito difícil você fazer um personagem completamente bom ou completamente mau que não seja raso. Eu concordo. Sim. Que é complicado. E a Zelena é um caso. É um personagem completamente mau que é raso. E muito overpower. Por isso que eu não acho a Zelena um bom personagem ainda. Ela é muito overpower por no reason at all. Nesse ponto, eu achei interessante eles terem pego um personagem das histórias, né, dos contos originais, que é uma porcaria. O que é uma porcaria? A Bruxa Amada Oeste. Na história de Oz. Oz é uma história... Na minha opinião, eu também não. Eu acho Oz é melhor... As adaptações de Oz podem até ser boas, mas o livro é uma bosta. Não foi só eles terem dado um pouco de dignidade pra Bruxa Amada Oeste. Eles deram um pouco de dignidade pro personagem deles, que é a Zelena. Porque a Zelena, na temporada de Oz, ela era patética. Eu ainda acho ela patética. Os motivos dela são muito ruins. Tá, mas pelo menos agora ela é engenhosa e bem inteligente.
Ela continua sendo Satanás. Eu não gosto da Zelena por esses dois motivos. Primeiro, eu acho um personagem muito overpower por nenhum motivo. Sério, ela é um personagem que vai de pau a pau com o Rumple. Por quê? O Rumple é tipo um personagem de 300 anos de idade que acumulou poder por 300 anos de idade. A Zelena é o quê? 2 anos mais velha que a Regina, sei lá, 3. E ficou confinada em Oz a vida inteira. Tipo, presa na casa dos pais. Nem ficou, tipo, vasculhando Oz, procurando fontes de magia e tal. Ela teve a magia dela reprimida durante a maior parte da vida dela. Ou seja, ela não usava magia. Ou seja, ela é um personagem overpower por motivo nenhum. E eu não gosto disso. Eu acho sim que ela é um personagem que ficou muito poderoso, muito de graça. E eu acho que o conceito de toda magia ter um preço foi embora há muito tempo. Apesar de que eles tentaram voltar isso... Eles estão tentando voltar isso lentamente com a condição de saúde do Rumple, né? A gente vê aí o Rumple se ferrando muito. Merecido, filho da puta. Porém... Merecido não, porque, tipo assim, a condição do coração dele é merecida. O que a Zelena tá fazendo com ele, não. Não, o que a Zelena tá fazendo com ele, não. Mas o coração dele é total merecido. É consequência dos atos dele, não é nem que é merecido. Ele plantou isso. É coisa dele mesmo. Tipo, o problema que ele criou pra ele mesmo. Sim. Apesar de que isso foi... Ele é um cara que ele é possuído, né? Igual a gente tava discutindo no episódio da Emma que a gente fez. Inclusive, escutem esse episódio. Porque ele deu trabalho. Não porque ele deu trabalho, porque ele é importante. E ele deu trabalho. Ele deu muito trabalho. Eu fiquei pelo menos umas 8 horas editando ele. E a gente ficou umas 5 horas gravando ele. Mas, assim... igual a gente tava falando no episódio da Emma... O Rumple, ele é tipo Darth Vader. Ele foi, tipo, meio que possuído, sabe? Não que isso tire as ações dele. Não tira, mas dá uma razão para um pontapé inicial. Sim, ele fez as coisas dele. Ele é um personagem louco, pra começo de conversa. Ele já era louco no começo. Conforme a história dele foi desenvolvendo, ele foi enlouquecendo mais. Ele não era louco quando ele era criança, né? Eu tô falando, tipo... Ele ficou louco depois que ele se tornou o Dark One. Eu acho que ele já era um pouco louco antes. Tá, mas assim, desde que ele talvez tenha tenha, tipo... Se machucado, talvez. Sim. Eu acho que desde que ele virou covarde, né, de que ele foi taxado como o covarde, ele começou a pirar a cabeça. Interessante. Eu acho que o Rumple... A gente não vamos ficar muito no Rumple, não. Mas eu acho legal que eles tragam essa questão do coração do Rumple. Inclusive, faz um paralelo com uma coisa extremamente legal. O quê? O conto original da Bela e a Fera. O que acontece? Quando é mais ou menos como o filme da Disney, nesse sentido, assim. A Bela deixa o Castelo da Fera, assim... com a concessão da Fera. A Fera deixa ela partir e fala, olha, você tem que voltar em 1 semana ou eu vou morrer. E ele começa a morrer com o coração partido. E ela volta e salva ele. Então, acontece, ele tá morrendo do coração. E depois que a Bella expulsou ele de Storybrooke. Não uso nomes em português, até pra fazer essa diferenciação. Mas, quando a Bella expulsou ele de Storybrooke, eu acho que deu início a esse final da Bela e a Fera. Por isso que eu acho que o Rumple não vai morrer. Porque eu acho que eles estão refazendo
recontando a parte que eles não contaram do conto da Bela e a Fera em Skin Deep, que foi esse final. Pera. Então, desde que a gente saiu de Skin Deep até agora, a história dos dois tá dando loop nesse final. É, assim, por quê? Porque ele deixa ela ir e ela volta pra ele e beija ele. E aí ele expulsa ela. Então, de certa forma, você entra nesse final em Skin Deep. Só que eles estão recontando esse final agora. E eu acho que eles vão recontar com o final do Conto de Fadas. Por quê? Por que que o Rumple e a Belle vão ter um final feliz? 5 motivos, 4 motivos. 4 grandes motivos. Aham. Primeiro, a história foi escrita pela primeira vez em 1740, da Coreia. Ela tem um final feliz. Desde 1740, ela é um conto de fadas com um final feliz. Segundo, A Bela e a Fera foi um dos filmes mais importantes da Disney. Por quê? Ele foi o primeiro filme da Disney a concorrer ao Oscar de melhor filme. Melhor filme, não melhor filme de animação, melhor filme. Na época, o melhor filme de animação não existia. Não sei, 1994, eu acho. Eu tô chutando, mas possível. Possível. Mas beleza. Segunda razão. Terceira razão. Foi o segundo filme da Disney a se tornar uma adaptação 3D. A ser adaptado para 3D. Ou seja, é um filme muito importante da Disney. Só foi... O único filme que foi adaptado antes da Bela e a Fera foi o Rei Leão. A gente pode Mostra tirar a alguma definição disso aí. É um filme muito importante da Disney. Quarta razão e, na minha opinião, mais importante. A Bela e a Fera vai ter 2 adaptações recentes. Ela já teve uma no ano passado, que é uma adaptação francesa que espantosamente fez muito sucesso. E vai ter uma em 2016. Vamos lá. A adaptação francesa foi boazinha de assistir. Eu amei a adaptação francesa. Eu tô falando que espantosamente foi um sucesso, porque filme francês geralmente não faz sucesso. Tem razão. Porque filme cinema... francês normalmente é uma porcaria. Ok, não vamos entrar nesse mérito. Eu nem tenho preconceito com europeus, mas o cinema deles é bem... O inglês é bom. Remove. Ok, mas beleza. Então a gente teve a adaptação francesa e em 2016 teremos a nova adaptação da Bela e a Fera feita pela Disney, estrelada pela Emma Watson, ou seja, é uma adaptação musical da Disney, estrelada pela Emma Watson, que é um dos grandes nomes em termos de atuação da nossa geração, assim, mais ou menos 1985 a 1995, nascidos nessa época. É justo. É da nossa geração. E mais, com o Ian McKellen, Gandalf e Magneto. Pera, o Ian McKellen vai fazer quem? O Horloge. Cara, eles não vão dar um fim pra Bela e a Fera. Não vão. Quem shippa a Bela com o Will, se prepare porque seu chip vai virar fã. Chateação. Por quê? Chateação das pessoas que shippam. Cara, nada contra. Claro, muita coisa contra, assim. Tipo assim, você shippa um chip que não tem nem pé nem cabeça. Para de mentir, Helena. Muita coisa contra. Eu não tenho nada contra as pessoas shipparem. Igual eu não tenho nada contra as pessoas shipparem, tipo, sei lá, coisas aleatórias, sei lá, Regina e Colher. É um fandom, cara. É criativo, mas conheçam que o seu chip é fã. Tipo, em termos de amor e tal. Não existe amor entre os dois. Os dois têm amor verdadeiro por outras pessoas. Comprovado pela série. Os dois têm True Love Kiss durante as séries. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eles vão dar certo. A Bella e o Rumple. Vai estar tudo certo. Quem shippa, fique tranquilo, porque eles não vão acabar com a Bela e a Fera. Quem não shippa, acostume com a ideia. Acostuma com a ideia. Aceita que dói menos. Então, eu acho que essa questão do coração é muito essa retomada do conto da Bela e a Fera. Eu acho que eles vão dar um fim pra história dos dois. Um fim, assim, em termos de, tipo assim... Por exemplo, a história da Snow e do fechar Charlie. o ciclo.
A Snow e o Charmin tiveram o fim deles, da história deles, contado no piloto. Só que depois continuou. Vai ser a mesma coisa. Eles vão ter... O fim do conto de fada vai ser contado. E aí eles devem continuar. Daí. E aí vem outra coisa. Quando quebrar a maldição do Rumple, será que ele vai ter magia ou será que ele não vai ter magia? Ou será que vai morrer porque vai converter a velhice toda dele de uma vez? Não vai morrer. Eu sei que não. Eu tô te falando, não vai rolar. O Rumple, mesmo que o Rumple termine a temporada morto, ele vai reviver. Esqueçam. Eu não gosto da ideia de tipo, ficar voltando com o personagem morto, mas tipo assim, não vai rolar. Eles vão ter o final feliz deles. Relaxa. Mas enfim, voltando ao episódio, então, aí a referência é a Bela e a Fera. Agora você deu uma volta gigantesca e eu acho que todo mundo entendeu. Mas, voltando, eu tenho uma crítica a esse episódio seguinte. Além do fato de ser filler. Não é que seja um filler tipo, completo. O episódio é importante. Só que é um episódio que se afasta muito do foco principal e não deveria. Eu acho que deveria... o enredo do episódio, em vez deles trazerem todo o flashback lá do Robin e tal, eles deviam ter criado uma conexão com o autor. Eu achei engraçado o tanto que o Rumpelstiltskin, como Gold, quando ele saiu do hospital e foi conversar com o Robin, o tanto que ele deu um conselho sincero, um conselho honesto, um bom conselho, sendo um filho da puta. Ele deu um conselho que parecia bom, parecia honesto, parecia sincero, mas foi o conselho mais truque de mestre que ele deu. Porque ele deu um ótimo conselho para fazer o Robin continuar com a Zelena. Eu disse assim, vou tirar as dúvidas do seu coração para você continuar fazendo merda pra mim. Na verdade, eu gostei bastante da interação do Robin com o Rumple nesse episódio. Foi bem legal. Eu achei bastante legal. O pessoal reclama muito do Robin como personagem e eu não tiro o mérito da reclamação. Porque o Robin é um personagem muito raso. Só que ele é um personagem, principalmente o Robin original, não o Robin de Once, que seria um ótimo personagem pra ser um herói de uma história, sabe? Uhum. Porque ele é um personagem que sim é um ladrão e é um personagem que tem faz escolhas, tipo, bastante contestáveis. Sim. Mas ele tem um código de honra muito forte, que leva ele sempre a agir em prol do que é certo, sabe? E o que é certo do Robin, isso que é legal, o que é certo do Robin não é o que tá na lei. Isso é muito legal. O Will passa muito por isso. Só que o Robin é um cara meio, tipo, altruísta, sabe? E o Will, ele é um cara muito egoísta. Eu acho que a gente vê... Nesse sentido, eles são diferentes. Mas são tipos de personagem parecidos. O Will era um ótimo personagem. Se você não viu o Wonderland, veja o Wonderland pra você ver como o Will era um ótimo personagem. e a que pé chegamos com ele. Você acha que fizeram muito mal pra ele no lance? Por enquanto, sim. Por enquanto, ele tá, inclusive, muito descaracterizado. Pra ser bem honesto, não que ele tenha feito muita coisa. Mas o que ele fez, o que colocaram ele fazendo, já descaracterizou ele. Porque ele é um cara... Ele é um cara com objetivo fixo, sabe? Ele tem metas de vida fortes. Então, tipo assim, por exemplo... No início da história dele, o mais antigo que a gente vê, a meta dele é estar com a pessoa que ele ama. Uhum. Que é a Ana. E ele vai a extremos, ele engana o Robin Hood, assalta Maleficent, coisas assim, pra ficar com a pessoa que ele ama e vai pra Wonderland. Depois, o objetivo de vida dele é, tipo, ficar o mais longe possível de Wonderland
e o mais longe possível da Ana. Quando ele é traído e tal. E aí ele inclusive, tipo, ele tem o coração dele e não coloca de volta. Ele fica sem o coração. Daí eu tô contando spoilers, mas foda-se. Se você não viu Wonderland, você tá atrasado. Daí acontece. Aí ele vai ajudar a Alice. E quando ele começa, assim, no início ele tá meio em dúvida e tal, mas depois que ele começa, ele vai a fundo nisso. Ele se dedica realmente a ajudar a Alice. Uma coisa que eu não gostei desse episódio foi a cena do Rumpel e da Zelena. Eu achei muito forte. A cena do hospital. Eu achei uma cena muito forte. Eu acho que eles tinham que ter amenizado. Essa cena aí foi uma cena de tortura e foi uma cena de tortura explícita. Eles fazem. Once Upon a Time é uma série violenta. Eu não tiro isso. Assim, da mesma forma como é uma atitude complicada em relação aos fãs que a série já tem, é arriscado, porém interessante que a série tenha tentado mostrar esse lado mais sombrio. Pois é, mas a minha questão nem é essa. A questão é que você pode fazer uma cena de tortura que não seja tão pesada. Inclusive, você pode fazer cenas de tortura muito mais pesadas do que essa. Eu não tô dizendo que a cena é ultra, mega pesada, que não sei o quê. Mas é uma cena que foge muito ao padrão das cenas de Once. Pois Geralmente elas são mais leves. É do que eu tô falando. Você fugir ao padrão, você gera um impacto que gera interesse. Ou você gera um impacto que gera um desconforto tão grande que a pessoa não vai querer ver de novo. Pois é, com violência eu acho complicado. Então é arriscado. É complicado, mas vamos combinar. Funcionou com Game of Thrones. Game of Thrones é assim desde o primeiro, segundo da série. Minha questão não é que não existe público que aguenta isso. Eu tô falando o seguinte. O público de Once Upon a Time não é necessariamente o público de Game of Thrones. Se você começasse Once Upon a Time Sim, claro, fazendo cenas assim, não teria problema. O público já teria... já estaria concordando com isso, em assistir isso, entendeu? O problema é você pegar e colocar isso numa série que tem 4 anos de tradição e que não tem isso, sabe? Você acha que isso pode ser uma das causas da queda Não. de audiência? Acho muito difícil. Não sei. Porque pra eu saber isso, eu tenho que saber dados de família que assiste, sabe? E porque, vamos lá, é uma queda vertiginosa de audiência que tem tido ultimamente. Melhorou, viu? Bom, depois do último episódio tinha que ter melhorado mesmo. O último episódio melhorou. Mas não vamos entrar nessa. Não vamos. Mas o que acontece? Pra eu ter essa informação, eu teria que saber o número de criança que assiste. Porque eu acho que, tipo assim, eu, por exemplo, sou um caso raro de pessoas, tipo, mais de 15 anos, sabe? Eu não suporto violência. Não suporto psicologicamente violência. Mentalmente. Me perturba. Mas as pessoas geralmente não têm muito problema. Porque não foi absurdamente violento assim, não. Tipo assim, foi muito mais violento do que o que a série mostra. E essa é a minha crítica. Porque... Vou dar um exemplo com um exemplo mais grave, na minha opinião. Teve uma vez que um professor meu de religião foi passar um filme na sala. Eu tinha 15 anos. Ele não avisou que ia passar esse filme. Não avisou do que se tratava o filme. Só falou, passa um filme aí e vocês assistem. O filme me chocou com uma força que eu fiquei uma semana sem dormir. Você lembra qual filme que era? Lembro mais ou menos. Foi aquele... Em Nome da Rosa. Não. Porque eu vi esse filme umas 80 vezes. Não, porque não foi antes foi quando eu tomei bomba. Foi uma das razões porque eu tomei bomba. Mas acontece. O que acontece? Você tem aí um público de 15 anos de idade. Você não passa um filme forte com susto para um público de 15 anos de idade
sem avisar. Aliás, você não passa pra ninguém, porque se você tem um cardíaco na turma, você ferrou, porque você pode fazer um cara ter um ataque cardíaco. Vai que tem uma pessoa que tem, tipo, ultra problemas cardíacos ali. Sabe, você tem que avisar algumas coisas. E quando você sai de uma cena de violência, você sai de uma série com uma cena, com cenas assim, de violência leve, bem leve, e coloca uma cena violenta moderada, que foi, na minha opinião, a cena da Zelena, você tem que avisar pro público que vai haver uma cena de violência. Porque você não sabe com quem que você tá lidando. Once Upon a Time tem criança que assiste Once Upon a Time. Não é o público-alvo de Once. Eu acho absurdo o pai que deixa a criança ver Once Upon a Time. A menos que o pai assista do lado, conversando com a criança. Eu acho um absurdo. Mas tem criança, tipo assim, de 8 anos que assiste. Eu sei por causa da Comic Con, às vezes aparecem umas crianças na Comic Con. Então, eu acho que foi uma cena exagerada. Não que a cena seja o mais forte possível, como eu disse. Eu considero uma cena, assim, de violência meio moderada, sabe? Sim. Mas Once não dá muita cena, assim, de violência explícita. Então, eu achei que foi errado. Eu acho que o meu ponto de vista é um pouco egoísta nesse quesito, porque eu queria ver isso. Eu queria muito ver isso. E eu fiquei muito feliz de ver isso. Eu gostei de ver que os criadores têm bolas. Eles têm bolas pra mostrar violência, mas quando eles vão mostrar um relacionamento homossexual, não tem, não. Tem mais uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que a gente fez esse episódio de um jeito muito engraçado, porque a gente não falou de cenas, quase, assim. Mas não, a gente falou de personagens que apareceram com foco e porque a gente gosta, porque a gente odeia tudo que acontece. Enfim. A gente tem que falar um pouquinho dos flashbacks. Eu tenho um comentário a fazer sobre os flashbacks. Um só. Teve uma coisa que eu gostei nos flashbacks. Uma e só ela. Eu amei ver o Will de novo. Aquele é o Will. Mas aquele é o Will antes da Ana. Eu acho. Não, é depois. Ele tá procurando um modo de curar o coração partido dele. Ele provavelmente já conhecia a Alice. Não, ele não conhecia o Robin. Eu acho que foi antes da Ana. Não, ele tava tentando curar o coração partido dele, porque a irmã dele morreu. Ele ainda não conhecia a Ana. Mas aquele é o Will. Mas é o Will antes de se tornar ladrão. Mas ele ainda é meio... espertão, sabe? Pra começar, eu gosto do Robin. Eu gosto do personagem do Robin. Eu achei totalmente bizarro e aleatório o jeito que ele ganhou o arco. O arco que nunca erra. Sei lá, tem muita coisa estranha. Mas eu gostei muito da interação dele com o Will. Isso por alguma razão eu acho sempre legal a interação dos dois. Concordo. Mostrou como eles se conheceram. Que foi antes do bando, né? Deixa eu ver, o que mais que a gente tem pra falar? Cara, foi um episódio muito ruim. A gente nem sabe o que falar do episódio. Eu não achei um episódio ruim, mas eu realmente não tenho muito o que falar sobre Você gostou da Zelena? A gente já falou da Zelena. Exato! O episódio acabou! Eles podiam... É o que eu tô falando. Esses flashbacks foram muito desnecessários. Eu achei que eles podiam ter, tipo, ficado... Sabe, tipo, ficar indo de Storybrooke pra Nova York? Nova York ser os flashbacks. Sim. E eles ficarem em Storybrooke como o tempo presente. Sei lá, eu acho o episódio filler. Eu acho que a gente não tem muito mais pra dizer. Porque eu assisti o episódio assim, cadê o autor? Cadê o autor? Eu quero ver o autor. Eu quero ver o autor. Cadê o autor? Esse é o problema. No episódio anterior, eles jogaram uma hype tão grande. Eu não gostei, não. Achei que eles podiam ter sido mais breves nesse episódio. Vou falar da questão do Robin. O Robin é um fucking coadjuvante, cara.
atualmente ele é a princesa presa no castelo. Só que ele não é a princesa presa no castelo, tipo a Rapunzel, que é legal. Em Enrolados. Ele é a princesa presa no castelo que não faz absolutamente nada. Mas pensa assim, se ele é a princesa presa no castelo, a Zelena é o Bowser. Ah, você tá falando de Mario. Eu tava pensando em Rapunzel. A Zelena é o Bowser? Ah, faz sentido. Os dois são verdes. Os dois são verdes. Ai, sensacional. Os dois são verdes e burros. Tipo, groin. Ai, muito bom. Muito bom. E a Regina é o Mario. O Mario gosta de vermelho. Oh, yeah. Igual a Regina. É que a Regina é mais preta do que vermelha. Quem é o Luigi? A Emma? É. Boto fé. Boto muita fé. Ué, a Emma e a Regina não resgatar o Robin no castelo. E o Roland? É o Baby Mario? O Baby Mario tá... Ele também é sequestrado? Hã? Ele também é sequestrado, Baby Mario? Ah, se você joga como Yoshi, sim. Doido. Ah, pode ser o Yoshi também. Aí, paralelos com o Mario. Ah, o que a gente tá fazendo na nossa vida, Helena? Vamos acabar com esse episódio de uma vez. Então é isso aí. Terminamos o episódio de hoje com essa conclusão fantástica que abre mais uma pergunta para a nossa vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? Tipo isso. E eu acho que o celular do Rubem tá pedindo socorro. Ele tá implorando bateria. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Sexta gravaremos o episódio Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Caguei para separações gramaticais. É separado, são duas palavras. Caguei. É Devil. Eu sei. Enfim, foda-se. É porque é baseado na música do Rolling Stones. Que é Sympathy for the Dragon. Sympathy for the Devil. Eventualmente você vai acertar, Helena. Sabe aqueles trava-línguas? Sim. Tem umas coisas em inglês que eu não consigo falar porque eu sinto que eu tô falando trava-língua. Que bizarro. Enfim. A gente vai gravar sexta-feira, então, Sympathy for the Devil. Consegui. E é isso. Boa. Até mais e até a próxima. E assistam o episódio da Emma que a gente gravou, porque ele é importante e ele dá esperanças para as pessoas de que a série tem algum sentido. E ele me dá esperanças de que a gente não trabalha em vão. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.